Ok, de volta para mais uma aula da disciplina de Sociologia da Educação. Agora estamos na unidade 2, a ordem econômica da sociedade. Então vamos lá apresentar os objetivos e conteúdos dessa unidade. O primeiro objetivo é analisar a evolução da concepção de trabalho nas sociedades humanas, identificando os diferentes modos de produção surgidos ao longo da história. O segundo, refletir sobre o trabalho na sociedade contemporânea e sua relação com a educação. Essa unidade está dividida em 5 blocos de conteúdo. No primeiro bloco, veremos sobre o conceito de trabalho. No segundo, trataremos sobre o trabalho ao longo da história, as diferentes concepções de trabalho. No terceiro, os diferentes modos de produção. No quarto, o trabalho na sociedade globalizada, desafio no século XXI. E, por último, no quinto bloco, veremos o trabalho e a educação, a relação do trabalho com a educação. No que diz respeito ao primeiro bloco, o conceito de trabalho, a palavra trabalho origina-se do vocábulo latino tripalium, que era um instrumento de tortura. Oliveira nos diz que trabalho se constitui toda atividade desenvolvida pelo ser humano, seja ela física ou mental. O trabalho também pode satisfazer 3 necessidades fundamentais da nossa natureza. A necessidade de subsistir, nesse caso o trabalho tem uma função econômica, a necessidade de criar, adquirindo aí uma função psicológica, e a necessidade de colaborar, obtendo uma função social. O trabalho na sociedade greco-romana pode ser entendido com base em 3 conceitos. O conceito de labor, o conceito de poiesis e o conceito de praxis. O conceito de labor, o trabalho é um esforço físico voltado para a sobrevivência do corpo. É uma atividade passiva e submissa ao ritmo da natureza, como, por exemplo, o trabalho do agricultor. Na poiesis, a ênfase recai sobre o fazer, o ato de fabricar ou de criar alguma coisa ou produto através do uso de algum instrumento ou mesmo das próprias mãos. O exemplo que podemos dar é o trabalho do artesão. Já na praxis, a atividade tem a palavra como seu principal instrumento e utiliza o discurso como um meio para encontrar soluções voltadas para o bem-estar dos cidadãos. É o espaço da política, da vida pública. Chegando na sociedade medieval, o trabalho era entendido mais como um meio, ou pode ser entendido mais como um meio de subsistência. Então, o trabalho deveria ser um meio de subsistência, de disciplina do corpo e de purificação da mente. As atividades agrícolas e artesanais pertenciam aos servos que poderiam possuir suas ferramentas e dominar o saber técnico da produção. Porém, esses servos eram destituídos de poder político. A Igreja Católica pregava o desapego às riquezas materiais e condenava o enriquecimento. O processo histórico do trabalho é compreendido pela forma como os homens produzem os meios materiais. E, nesse caso, precisamos entender alguns conceitos. O primeiro conceito é de objeto de trabalho, que é a matéria com que se trabalha. Outro conceito importante é de força de trabalho, que é a energia humana empregada no processo de transformação. Os meios de produção é a soma da matéria-prima mais os instrumentos de trabalho, a força produtiva, meios de produção mais trabalho humano, e as relações de produção, relações que se estabelecem entre os seres humanos na produção. Marx fala do modo de produção como sendo determinante para a formação de uma determinada sociedade, e o modo de produção caracteriza a sociedade de acordo com a maneira que produz seus bens e serviços. O modo de produção são as forças produtivas mais as relações de produção. É com base nessa ideia que Marx fala da evolução das sociedades humanas,
E aí, primeiramente, teríamos a sociedade primitiva, que tinha a caça e a pesca como base do seu trabalho. Na sociedade asiática, na agricultura estava centrado toda a produção humana. Na sociedade escravista, o trabalho era propriedade do império. Na sociedade feudal, o camponês era o responsável pela produção ou por esse trabalho. Na sociedade capitalista, o trabalho é propriedade privada. O dono do capital detém o poder e controlam os meios de produção. E na sociedade comunista, a propriedade comum. O trabalho é uma propriedade comum, assim como aquilo que é produzido pelo trabalho. Então, com base nesses diferentes modos de produção, Marx fala da divisão de classe. Existe a luta de classe, porque alguns detêm o poder e outros são controlados por esse poder, e através da luta de classe é que pode haver uma mudança social. Mas falando ainda desses diferentes modos de produção, e agora especificamente do modo de produção capitalista, trouxemos aqui 3 fatores que são apontados como determinante para o surgimento do capitalismo. O primeiro é o crescimento da população na Europa. O segundo, o desenvolvimento das técnicas agrícolas, dando aí uma maior produção, e o renascimento urbano e comercial. É bom entender que no capitalismo nem sempre se investe no que é necessário à população, mas privilegia-se aquilo que dá lucro. Então, para aqueles que detêm ou controlam os meios de produção, o que interessa é o lucro. Então, os donos do capital controlam pelo menos 3 esferas da sociedade: a esfera política, a esfera jurídica e a esfera ideológica. Por isso que é importante pensarmos em um conceito que já falamos um pouco lá na unidade de número 1, o conceito de alienação, e aqui a alienação do trabalho. Para falarmos da alienação do trabalho, trouxemos um texto do próprio Marx, onde ele diz: a apropriação do objeto aparece como alienação, de tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, menos pode possuí-los, sendo dominado pelo seu produto, o capital. Ou seja, quanto mais o trabalhador se empenha e se desgasta na produção, mais poderoso se faz o mundo dos objetos por ele produzido, e mais pobre se torna a sua vida interior, e menos ele pertence a si próprio, resultando em sua alienação. E aí trouxemos também uma charge que ilustra um pouco do que é o trabalho alienado. Então, a charge diz o seguinte: amanhã eu me aposento. Sabe o que eu vou fazer? Vou caminhar até o final desta linha e descobrir o que estive fazendo nesses últimos 30 anos. É um retrato de alguém que trabalha e não tem consciência da sua própria função, não tem consciência do todo, daquilo que é produzido através do seu trabalho. Portanto, é um trabalho alienado. O outro ponto, agora chegando no 4º bloco, o trabalho na sociedade globalizada, desafio no século XXI, o principal ponto aqui é a globalização. Então, as mudanças que se processam, segundo Aranha, no século XX, foram marcadas pela ciência e pela tecnologia, que vem transformando rapidamente os usos e costumes dos habitantes de todo o globo terrestre. Dentre as conquistas tecnológicas, destaca-se os transportes ultra-rápidos, a automação, a comunicação eletrônica, aviões, rádio, televisão, fax, satélite e a rede cada vez mais expandida da internet subvertem o espaço e o tempo do homem contemporâneo, aproximando os povos e alterando a maneira de pensar
e trabalhar. Então, no mundo globalizado, as fronteiras são mais flexíveis, os avanços da informática e da tecnologia alteram significativamente as relações de trabalho. As informações se processam em um ritmo acelerado e a ciência cada vez mais se torna indissociáveis dos processos produtivos. É em meio a esse contexto globalizado que é importante também pensarmos na relação do trabalho com a educação. E nesse caso, percebemos que as profundas mudanças que se registra na sociedade em geral e as modificações nas concepções de trabalho, os profissionais são constantemente ameaçados pelo risco da alienação. Entre esses profissionais estão incluídos os professores. Então, como fazer para que o trabalho docente não esteja alienado? Primeiro, é preciso que haja uma consciência daquilo que se está fazendo. O professor precisa estar consciente do seu trabalho. E assim compete também a ele transmitir os conteúdos de maneira contextualizada, com ética e seriedade, comprometido com uma prática social politizada. Aranha apresenta 3 características fundamentais para um bom trabalho docente. A primeira característica é a qualificação do professor. A segunda, a sua formação pedagógica. E a terceira, a formação ética e política. Então, queremos finalizar a aula de hoje com uma reflexão. E essa reflexão vem através de uma pergunta: qual o papel do professor na sociedade contemporânea? Você já pensou? Qual a função docente no meio de uma sociedade globalizada? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.